Bem-vindos, estimados consumidores e associados. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Defesa do Consumidor, que a ADEC, Associação para a Defesa do Consumidor, traz para si semanalmente. Continua conosco nos próximos minutos e saiba mais como comprometer-se com os seus deveres e cuidar os seus direitos. Nos destaques do programa desta semana temos: em notícias da ADEC, o Sr. António Pedro Silva faz um balanço sobre a 9ª reunião do Comitê Técnico do Projeto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos. A Voz do Consumidor traz um testemunho da importância da ADEC para os consumidores. O Centro de Saúde da Ribeira da Craquinha realiza uma série de atividades práticas consumidores no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação. A informação jurídica desta semana, Éder Brito responde por que é que o juiz solta um indivíduo preso, muitas vezes deixando-o sobre termo de identidade e residência. Sandra Neves fala sobre o direito a asilo, princípio de igualdade e paridade de género. O Sr. António Pedro Silva, sócio da ADECO, esteve em representação da ADECO na 9ª reunião do Comitê Técnico do Projeto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos e faz um balanço geral dos benefícios do mesmo para os consumidores. Esse projeto iniciou há cerca de 2 anos, deverá eventualmente ser estendido por mais um ano. A ADECO é membro do Comitê Técnico do Projeto para Eficiência Energética na componente equipamentos. Neste caso em particular, eu, enquanto cidadão e sócio da ADECO, represento os consumidores neste comitê. Ainda semana passada, tivemos um encontro, o 9º encontro, muito relevante. Em relação aos equipamentos, e vai-se iniciar com apenas 6 equipamentos, o frigorífico, congelador, o termoacumulador ou aquecedor de água, os aparelhos de ar-condicionado, televisores, que deverão passar a ter, a partir do próximo ano, etiquetas relativamente ao consumo de energia e que vai indicar a eficiência do equipamento, bem como etiquetas relativamente à garantia ou selo da garantia. A questão de eficiência é muito importante. Porquê? Faz com que o consumidor final tenha um custo muito inferior utilizando um equipamento eficiente em relação ao equipamento normal. Além do consumidor ter um custo muito inferior, acaba também por ter o mesmo resultado em termos de benefícios entre esses equipamentos, ou até melhor. E, neste caso também, com impacto positivo a nível do ambiente local e, globalmente, indiretamente, ou uma pequena contribuição. Eu aproveitava a oportunidade para apelar a um forte envolvimento de todos os consumidores, porque todos os consumidores cidadãos estão a pagar por isto, a se envolverem no programa. Como sabemos, já é hábito da ADEC sair às ruas para escutar a voz do consumidor. Esta semana ouvimos a opinião de Edna Delgado, uma consumidora com inquietudes como todos nós, que dá a sua opinião sobre a importância da ADEC para os consumidores. Estou a dizer que ele é uma boa instituição em termos de alimentação e também em termos de proteção de direitos do consumidor, porque não saber que não temos direitos, mas também não temos dever. E não saber que ele na Cabo Verde ganha assim, direitos nem respeitados. Então, não estou a que ele é uma instituição em que está a população, porque não sabe que a população às vezes que tem voz. E digamos que a ADECO é tipo a tua voz somos nós, porque nós às vezes nós como consumidor não te reclamar de alguma coisa, é que te ligar o que a gente está a dizer. Mas a ADECO, no nosso nome, certamente
é nos direitos respeitados. E tudo vejo muito olhar o programa da ADECO, principalmente naquele parte jurídico, naquele programa que eu estou a ouvir. Tinha pessoas que têm dúvidas em termos de esses direitos e este reclamar porque por vezes estava para um lugar para escutar esses direitos, mas, tipo, por exemplo, a alimentação na prateleira é que está passou de prazo. As pessoas lá estão a dizer não, ele está dentro de prazo, mas as pessoas estão a olhar, estão a reclamar porque trocar aquele alimento, estão a dizer não, aquele alimento está dentro de prazo, você que está a direito. Mas nem sempre assim, porque não sabe que nos organismos tem coisas que podem ser para não ingerir. Ele pode causar doença. Ele pode causar morte, até morte também. Então, estou a que até que deve continuar com esse programa, vá para frente, porque direitos lidos no Cabo Verde, que tem que ser respeitado. Não saber que nós, como cidadãos, não temos deveres, mas não tem que exigir para os direitos serem respeitados também. Caro consumidor, você deita fora as cascas dos alimentos que consome? Fique sabendo que isto é um grande desperdício, segundo nos ensinou o Centro de Saúde da Ribeira de Craquinha, que esta semana estiveram com uma série de atividades práticas em prol da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, onde ensinaram a um grupo de consumidores a melhor forma de higienizar e cozinhar os alimentos que usamos para a nossa alimentação e assim preservar os nutrientes. Geralmente nós desenvolvemos atividades para sensibilizar pessoas, desde criança até idosos, a ter uma alimentação saudável. Sim, sempre não acabar por dizer pessoas, mas que temos aquela forma de higienização de tanto frutas, tanto legumes, mas que temos que fazer aquela higienização correta, da forma que nós vê que eliminar bactérias. Assim, nós incentivar pessoas a usar o vinagre branco, porque não tem uma lixívia na Cabo Verde que não é adaptada a alimentos. Então, aquele vinagre branco acaba por eliminar as bactérias. De modo que não é assim, não foi uma atividade simples, foi feita uma sopa simples, aproveitando a casca daquela abóbora e que dá a ficar com um gosto saudável. Não foi preciso utilizar nenhum tempero pronto, não foi preciso utilizar que adicional que às vezes as pessoas ficam a adicionar na comidas, nas refeições, para lhe dar um gosto melhor. Foi um prato simples e que pessoas acabam por olhar que é possível, sim, através de um prato simples, ter uma alimentação saudável. Seguramente você, lá em casa, alguma vez já se perguntou ou quis saber por que o juiz solta o indivíduo detido, deixando-o sob termo de identidade e residência. Éder Brito responde-nos esta pergunta hoje. Muitas pessoas questionam como é possível que alguém que foi encontrado a praticar uma ação que poderá incorrer em crime pelas autoridades ou por outras pessoas e depois entregue às autoridades, que todos sabem que cometeu essa ação, como é possível que o juiz simplesmente soltou e também deixou sob termo de identidade e residência? Como é possível? Ele roubou, foi ele, todos sabem, todos viram. Não é assim tão simples. Essa pessoa, quando é encontrada a praticar essa ação e é levada pelas autoridades, ela está detida, está sob detenção. Não é? Está sob detenção, ou seja, tem indícios que essa pessoa praticou esse ato que poderá incorrer em crime, ou outras pessoas viram essa pessoa praticar esse ato, mas essa pessoa não está presa, está simplesmente detida. Ou seja, detenção difere do que é que nós chamamos de prisão preventiva. Nesta situação de prisão preventiva, sim, a pessoa está efetivamente presa, mas prisão preventiva difere de detenção. A detenção poderá ter como objetivo a prisão preventiva, ou seja, uma vez detida, analisar se há os pressupostos, analisar se há os requisitos e talvez poderá estabelecer a prisão preventiva para essa pessoa, para esse indivíduo. Mas a prisão preventiva só será deflagrada em casos muito excepcionais, em casos muito graves. Nos casos em que essa pessoa que praticou um crime, praticou um ato que poderá insurgir em um crime que
tem uma pena de 3 anos ou superior a 3 anos. Que essa pessoa tenha praticado um crime assim grave. E que também já não seja possível aplicar nenhuma outra medida que nós chamamos as medidas de coações pessoais, como é o caso do termo de identidade e residência, que é uma medida menos gravosa. Ou seja, só num caso extremamente grave e num caso onde o juiz já não tem nenhuma outra possibilidade é que ele aplicará a prisão preventiva. Se o juiz fizer a análise do caso e entender que não vale a pena aplicar a prisão preventiva, não vale a pena retirar a liberdade desta pessoa antes de um julgamento, antes da sentença, não vale a pena, não tem razão para tal, o juiz terá de libertar esse indivíduo, porque esse indivíduo ainda está sob detenção. E a detenção tem limites temporais. O prazo de detenção é de 48 horas. Não se poderá ultrapassar esse prazo. O indivíduo não pode ficar detido mais de 48 horas. E, nestes casos, o juiz libertará e deixará o indivíduo sob outra medida de coação pessoal menos gravosa, que é o caso, por exemplo, do TIR, termo, identidade e residência. E o TIR estabelece obrigações para o indivíduo. O indivíduo terá de se apresentar às autoridades sempre que chamado, obrigatoriamente. Não poderá ausentar-se da sua residência por mais de 5 dias sem avisar as autoridades. Não poderá mudar de residência sem avisar as autoridades. Ou seja, tem uma série de obrigações que ele terá de cumprir até que o seu processo, ou seja, enquanto o seu processo está-se a desenvolver. E esse indivíduo só será preso após acontecer o que se chama o trânsito em julgado do seu processo. Após confirmarem a sua condenação, é que ele efetivamente passará a cumprir a sua pena. Não havendo prisão preventiva, será o caso em que ele cumprirá a pena. Temos de ter muito respeito pela liberdade da pessoa humana. A liberdade é um direito fundamental. É um direito que só será limitado nos casos após averiguação, após uma análise muito bem feita do caso da pessoa. Como seres humanos que somos, temos direitos que devem ser resguardados dentro e fora das nossas fronteiras. Sandra Neves fala-nos sobre o direito ao asilo, princípio de igualdade e paridade de género. A Constituição da República de Cabo Verde consagra no seu artigo 24º o princípio da igualdade e proibição da discriminação em razão de sexo. Neste âmbito, o artigo 1º, número 4, estabelece a obrigação do Estado de Cabo Verde criar progressivamente as condições indispensáveis à remoção de todos os obstáculos que possam impedir o pleno desenvolvimento da pessoa humana e limitar a igualdade dos cidadãos e a efetiva participação destes na organização política, econômica, social e cultural do Estado e da sociedade cabo-verdiana. A igualdade de género constitui um princípio universal reconhecido em vários instrumentos internacionais sobre os direitos humanos, destacando-se a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979 e ratificada por Cabo Verde em 1980, que encoraja a efetiva adoção de medidas especiais provisórias que visam a instauração de uma igualdade de fato, cientes de que juntos homens e mulheres estarão de mãos dadas, reconhecendo o mérito e valor de ambos os sexos e se complementando para que juntos possamos construir um Cabo Verde melhor. Construir um Cabo Verde melhor é um dever e direito de todos os cabo-verdianos. E tudo pode começar com um pequeno passo, como, por exemplo, afiliar-se à ADECO.
Toda a informação para ser um sócio ADEC está disponível no nosso site adec.cv, para que esta causa também seja sua. Caros consumidores e associados, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas não ficamos por aqui, já que a ADEC está disponível nas plataformas digitais como Twitter, Facebook, YouTube. Estamos no jornal impresso Terra Nova ou então escute-nos nas 12 rádios parceiras. Obrigada pelo seu tempo. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 19h45. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável.